Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse vídeo. Espero que estejam gostando do curso online, né? Qual sua palavra de vida? Reconectando esse amor que cura através da constelação familiar. E espero que cada vídeo esteja podendo dar a vocês uma palavra que ressignifique toda a sua história, que ressignifique aquela força que vocês têm de estar vivo e a partir daí vocês poderem olhar com outro ângulo, com uma nova visão, a vida que acontece aqui e agora. Então, eu realmente eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, até o Palavra de Vida, que puderam adquirir esse curso. Em breve nós vamos estar tendo um contato online pelo YouTube, vocês serão avisados. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre ressignificar nossa história. Então, todos nós temos uma história de vida. E essa história nos faz sermos autônomos, sermos independentes, protagonista. Então, dependendo da história que nós vamos vivendo com o nosso sistema familiar, com os nossos pais, a gente vai estar empoderado e com uma força maior para sustentar a nossa vida. Nós temos sempre dentro da gente uma ideia de que a vida tem que ser totalmente reta, no plano reto, aonde a gente não tem nenhum problema, né? E a gente consegue, a partir daí, sustentar tudo que a gente quer. Então, a gente tem sempre a ideia de que a vida ela vai estar proporcionando uma estrutura para que a gente consiga e almeja aquilo que o nosso ego ou os nossos planos desejam que aconteça. E a vida, ela é um impulso por si só do que pode dar certo e do que pode não dar certo. E essas são as duas cenas que entram para dentro da gente numa verdadeira luta. Quando eu digo que eu quero a vida assim e quando a vida se apresenta de uma outra forma para mim. A gente fica dentro da gente lutando contra isso, com o que eu não queria. Então, gente, quando eu falo em ressignificar nossa história, nós estamos indo em direção, mais uma vez, à nossa fonte de vida, ao nosso portal de vida, que é o nosso pai e a nossa mãe. Essa é a força da constelação, sempre ir até lá. Né? No livro Autobiografia do Bert Hellinger, ele traz um momento onde no momento que ele estava ruim de saúde, que ele pede para ser feita uma constelação e ele, mais uma vez, ele se depara com alguma questão com a mãe dele. Então é assim mesmo, a gente vai sempre estar tirando camadas e mais camadas dessa fonte da qual a gente veio, do nosso pai e da nossa mãe. Então muitas vezes a gente fica dentro da gente querendo, esperando ainda para poder crescer, tomar força de vida, que o nosso pai ou a nossa mãe venha até a gente, às vezes até nos abençoar, nos dar uma palavra de conforto, de vida. E essa espera custa nosso sucesso na nossa vida. E a gente fica, né? Ontem mesmo eu fiz uma constelação de uma pessoa, uma mulher já adulta, é lógico que eu dou esses exemplos aqui, gente, e não digo nomes. Eu fiz uma constelação de uma pessoa já adulta, e ela trouxe a força, né, de dizer a dificuldade em sustentar o dinheiro perto dela. E ela trouxe ela representada por uma criança. Então, a dificuldade em sustentar o dinheiro trouxe uma cartazinha que eu tenho nos meus bonequinhos, um bebê abortado, uma pessoa morta. E eu perguntei para ela quem havia morrido de forma inesperada no sistema dela. E ela disse o meu pai. Então ela ainda estava lá,
ainda estava lá como criança, esperando que o papai viesse e dissesse: cresça, cresça, filha, e sustente a sua própria vida. E essa espera, essa frase que ela escreveu na alma dela com a caneta da vida, o que eu digo aqui nesse curso, essa frase custou a ela 30 anos, 20 anos de uma estagnação financeira. Não é? Então, quando eu estou trazendo esse exemplo para vocês, é para vocês olharem como a gente aguarda o papai e a mamãe vir e dizer: agora eu abençoo para que você encontre um amor na tua vida. Agora eu abençoo para que você possa ir sem culpa desenvolver tua espiritualidade. Agora eu vejo você para que você possa trazer dinheiro para a tua vida. Agora eu abençoo você para que você possa não fazer dívidas. Então, todas essas situações, gente, que a gente se olha agora, nesse exato momento que a gente diz, a minha vida está parada nesse assunto, é porque nós estamos com a nossa criança interior, nossa criança ferida, esperando a mamãe e o papai vir até a gente. E isso nos leva a outro movimento também. Essa espera nos leva a um outro movimento também. Que movimento é esse, Elisângela? É o movimento da gente julgar e condenar o porquê que eles não vêm até a gente. A mamãe não vem porque ela só quer saber do marido dela. A mamãe não vem porque ela está triste, porque o papai deixou ela. A minha mãe não vem por conta que ela olha para a mãe dela com raiva e também ela me vê com raiva. E o pai não vem porque ele se separou e ele agora só olha para a família dele. E ele me abandonou. Então todos esses julgamentos, eles ficam dentro da gente somado à nossa espera de criança para que esse pai e essa mãe venham nos salvar. É claro que todo esse movimento foi um movimento que deixou dor dentro de você. E tudo isso foi a tua história e ela foi verdadeira, por uma parte. Essa é outro momento que eu quero falar para vocês. Uma parte da nossa história, ela é verdadeira. A outra parte, gente, ela está completamente oculta. Oculta. E como é que ela está oculta? Vamos conversar sobre isso? Olha, às vezes eu constelo pessoas que ela diz assim: meu pai abandonou a minha mãe, nunca pagou pensão, e ele é um homem que ele não olhou pra gente, tal, né? Aí, ó, a criança que está esperando o pai vir, o julgamento desse pai e o terceiro ponto que eu quero falar para vocês. Quando a cena da constelação se abre, sabe onde é que está a força dessa mãe? Porque as relações é 50% meu e 50% do outro. Toda e qualquer relação. Aí quando eu abro uma constelação nesse ponto, desse exemplo que eu dei para vocês, sabe onde é que está a força da mãe? Com a força da própria mãe dela, de dizer: mamãe, eu sustento a minha família só igual a você. Eu sou a mulher que tem a força do masculino, eu não preciso dos homens, mamãe. E a gente vê isso nítido na cena de uma constelação. A mãe da cliente dizendo para a própria mãe, para a avó da cliente: eu não preciso de homens igual a você, mamãe. Eu fico só, sustentando tudo, carregando tudo. Então essa parte é a parte oculta da história da nossa família. Daquilo que a gente tomou partido dentro do nosso sistema. Eu tomei partido da mãe, porque o pai não pagou pensão. Mas uma parte da tua mãe já desejava, já pulsava, mesmo de forma inconsciente, sem ela saber e sem ela querer, né? E sustentar todo o peso de sustentar uma família só. Uma parte dela pulsava na alma dela, escrita com a caneta da vida, que ela não precisa dos homens.
Então, o que é que essa parte oculta e inconsciente da tua mãe faz? Expulsa esse marido. Atrai ele para poder ela ter filhos e uma outra parte expulsa. Me traia. Vá para longe, não pague pensão, porque eu quero me afirmar no mundo como uma mulher que não precisa de homens. Então, essa parte oculta é a parte da história que a constelação traz para que a gente possa dar um novo significado à nossa própria história, gente. E é por isso que esse vídeo, né, agora eu falo do título desse vídeo, Ressignificando Sua História de Vida, é por isso que esse vídeo ele traz esses 3 pontos. A nossa criança que aguarda o pai e a mãe vir, nossos julgamentos e condenações das atitudes que os nossos pais tomaram ou não tomaram, e essa parte oculta das relações que a gente não vê, que os nossos pais não sabem que estão atuando por esse motivo, mas que dentro da filosofia e da técnica e da psicoterapia da constelação, a gente vê isso claramente, que o outro tinha a força de permanecer só e de ser aguerrida. Então, quando a gente olha para a constelação por esse ângulo, quando a gente olha para a história do nosso sistema por esse ângulo, a gente vê que a gente precisa deixar com cada um aquilo que eles conseguem, a força que eles conseguem fazer as relações deles. E nesse ponto, a mamãe conseguiu isso, foi o que ela deu o melhor dela, sendo assim. E o pai, de alguma forma, também deu o melhor dele, sendo assim. Estando ausente, estando distante, não pagando pensão. Eu não estou dizendo aqui que você que se separa, você não tem que colocar a pessoa na justiça, ele não tem que pagar, tem. A gente está falando de relações ocultas, mas esse homem com certeza ele vai ter as consequências dele por ele não ter pago essa pensão, por ele não ter ido até esses filhos, né, de forma amorosa. Isso é incontestável, eles vão ter. Nós estamos falando daquilo que está oculto nas relações e que alimentam os sonhos das pessoas, os planos das pessoas. Porque quando uma pessoa, ela determina dentro dela que ela tem que ser a mulher que vai manter tudo só, para ela provar para a mãe e para ela se sentir pertencente à mãe, ela realiza o sonho dela quando o homem não paga a pensão e ela trabalha para poder manter tudo só. Então ela realizou esse sonho dela, por mais dolorido que seja dizer que foi assim. Então, gente, ressignificar a nossa história é a gente deixar com cada um a forma e a força de poder atuar nas relações que eles conseguiram. Deixar com o nosso pai e com a nossa mãe. Essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente olha para a mamãe lá no maior sacrifício de vida, voltando ainda a esse exemplo, e a gente diz, coitada da minha mãe, trabalhou a vida inteira, hoje é doente, para poder sustentar a vida, e olha aí o pai onde é que está. Então, mas a gente precisa sair desse movimento do dó, de piedade, e entrar para o movimento do que Bert traz, do que se chama metassentimento. E o metassentimento é aquele sentimento que a gente olha e deixa com cada um a força que eles conseguem ser e atuar na vida. E que a gente sabe, né, quem entra para a filosofia da constelação sabe que a forma que eles atuaram é a forma que eles planejaram também. Então, ressignificar a nossa história é devolver para a mamãe o sacrifício de viver só. Mãe, eu te devolvo esse sacrifício, dessa solidão, desse manter tudo só, eu te devolvo. Eu não preciso, mamãe, fazer igual a você. Me abençoe se eu fizer igual, diferente de você. Então, nesse ponto, você ressignifica a sua história, porque ao invés de ser mais um descendente que pega
a dor do outro e diz, eu resolvo, então eu me solidarizo com você e fico igual a você, nesse ponto você diz, me abençoe se eu for diferente, se eu pensar diferente. E aí você muda o curso do destino dessa família, o curso do destino, do pertencimento dessa família com esse padrão de comportamento de mulheres com solidão. Eu fiz uma constelação também de uma pessoa que já iam na 8 pessoas, 8 mulheres, é a mãe e 7 filhas mulheres. A mãe se separou do pai e nunca mais casou, levou tudo só. E essas 7 filhas também fizeram o mesmo, casaram, se separaram e levaram toda a família, o sustento da família só. E ela veio constelar o desejo que ela tinha de encontrar alguém. E ela estava onde? Amarrada no laço invisível do pertencimento das mulheres que vivem só do sistema dela. Então, nesse ponto, gente, nesse ponto ela estava totalmente vinculada e casada com esse padrão de comportamento. Como é que ela ia trazer uma outra pessoa para compartilhar a vida com ela se a alma dela pulsava no desejo de pertencer a esse sistema desse jeito, com esse padrão? Mas o ponto exato que a gente pode mudar essa chave, que a gente pode mudar esse discurso e essa forma de padrão, é quando a gente olha para a gente e a gente diz, aqui é o meu limite. Aqui é o limite dessa solidão, aqui é o limite de levar tudo só, aqui é o limite dessas doenças no meu corpo. Aqui é o meu limite. E nesse ponto do limite, né, que infelizmente a maioria das pessoas só vão devolver para os pais quando chegam a esse limite de sufoco. Então, nesse ponto, você devolve para sua mãe e para o seu pai o que foi deles, seja a vida boa, a vida que não foi tão boa, e você devolve sabendo que cada um atuou da forma que pretendia atuar, que desejava atuar. Mesmo que essa pessoa não tenha consciência disso e mesmo que esse padrão de atuação tenha trazido consequências horríveis para a vida deles. Mas eles planejaram isso de alguma forma, inconsciente. Então, ressignificar a vida é devolvermos para os nossos antepassados o que não foi bom, o que eles não conseguiram. E deixar que venha até a gente a força do momento presente. Esse momento presente só foi possível por conta desses antepassados também, que trouxeram a vida através deles que chegaram até a gente. E o que eles conseguiram de avanços, a gente guardar isso também no nosso coração, como exemplo, como uma forma de poder ir mais na vida. Então, olhem para a história de vocês, acalmem dentro de vocês a história dos pais, do sistema, e diga para esse sistema, para esses pais, a partir de mim será diferente. Eu farei diferente em homenagem a todos vocês. Ou então vocês digam assim, não será em vão tanto sofrimento. Eu serei feliz em homenagem a vocês. Então uma parte é essa força, é esse querer da tua consciência de dizer eu vou mudar em homenagem a tanto sofrimento que houve. Eu vou ser diferente em homenagem a tudo que houve. E a outra parte é você cessar dentro de você as histórias que não foram boas. Dar um lugar de honra a elas, naquilo que foi possível ser daquele jeito. Então, uma separação, um aborto, uma morte, né? Uma situação de falência, de suicídios e assassinatos na família. Dar um lugar de honra e dizer, eu sinto muito. Mas agora, dentro de mim, essas histórias cessam. Eu encerro a força de querer mudar esse curso, mudar esse destino
do que foi. Porque já foi, já aconteceu. A gente não vai conseguir mais mudar o ato, a não ser sermos diferentes, ressignificando nossa própria vida com plenitude, com sucesso e com muito amor no nosso coração. Certo, gente? Então, fica aí esse vídeo para acalentar, para trazer um pouco de mais ampliação dentro dessa força da filosofia da constelação para vocês e que vocês possam escutar isso e silenciar, fazendo uma pequena meditação profunda no simples silêncio do coração, da mente e olhando todas essas histórias e deixando elas passarem pela sua mente e colocando ela, dando lugar lá atrás no passado e naquilo que foi possível ser daquela forma. De alguma forma eles deram o melhor deles, mesmo que para a gente agora não tenha sido o melhor, mas para eles foram o que eles puderam fazer, certo? Então, meu abraço, minha gratidão a vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.